vem pelo ouvir da palavra de Deus, a pregação. E a pregação vem pela sua palavra. O que é fé? Segundo Hebreus 11, verso 1. Alguém sabe de qual? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção dos fatos que se não veem. Isso mesmo. A fé é a convicção de coisas que se esperam, né? E fatos que não se veem. Ela nos alimenta, ela nos fortalece. E se nós muitas vezes estamos fracos, né, desanimados, o que está acontecendo? É porque a nossa fé, ela não está sendo alimentada. Hoje, por exemplo, aqui nessa noite, né, os irmãos estão aqui para ouvir a palavra de Deus. E aqui diz, ó, a fé vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Nesse momento, os irmãos estão sendo fortalecidos. Né? A sua fé está sendo alimentada. Ela está se fortalecendo. Você está realmente recebendo a palavra, ouvindo, e você vai estar fortalecido contra o desânimo, né? Contra até a falta de fé. Às vezes a pessoa fala, não, eu estou com a fé tão fraca. Mas por quê? Não está se alimentando com a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos alimenta, nos fortalece. Se nós não nos alimentarmos com a palavra de Deus, o inimigo vem e nos lança o desânimo. A falta de vontade de ler a palavra de Deus, a Bíblia, a falta de vontade de vir para a igreja, a falta de vontade de louvar, de cantar hinos. Por quê? Porque é a ausência de palavra de Deus em nossa vida. Às vezes nós estamos nos enchendo de coisas que não nos fortalecem, que não é a palavra. Né? E aí que a pessoa fica reclamando, não, mas estou tão fraco, né? Tão desanimado. Aí, em vez de procurar ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, vai procurar se alimentar com um alimento que não vai fortalecê-lo. Tem 6 anos. Eu só gosto de comer aquele tal de milho, né? Quando não aquelas bolachas, né? Não se alimenta direito. Aí muitas vezes fica fraco, né? Até minha nora que brinca, né? Ele só vive caindo, batendo com a cabeça na parede, correndo e cai. Por quê? Não se alimenta. Não quer saber de besteira, não se alimenta com alimento, né? Que pode fortalecer. Ela estava ali entubada, né? Sedada. Ela estava já desanimada, porque ela não ouvia ninguém orar por ela, né, pessoalmente, ou falar a palavra de Deus. A fé dela estava enfraquecida. Quando ela ouviu orando e lendo a palavra para ela pessoalmente, né, a fé dela fortaleceu e ela teve mais força de viver. Porque às vezes a pessoa, eu acho que ela está ali, as pessoas se sentem abandonadas até por Deus, não só pelos familiares, mas até por Deus. Mas quando ela ouviu a palavra, a oração, a fé dela fortaleceu e ela teve mais vontade de viver, de resistir ali aquela dor, né, aquele sofrimento. A fé dela foi alimentada pela palavra. Ao ponto que o médico tiraram os remédios que estavam fazendo ela dormir, né, sedativos. Então, irmãos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Se você passa 2 horas, 3 horas na frente de uma TV, né? Tem pessoas que às vezes passam esse tempo todo, até mais, e não se alimenta da palavra,
como é que ela vai ter ânimo, vontade de vir para a igreja, de ler a Bíblia, né? De confiar em Deus diante de uma crise, diante de um problema que ela está passando, até o problema de saúde, né? Como é que ela vai enfrentar esses momentos de crise, se ela não estiver com a sua fé fortalecida? Ela não vai conseguir, ela vai desanimar, né? Pode até, talvez, blasfemar contra Deus. Ah, se Deus, como é que Deus é tão bom, tão poderoso, que deixa a gente sofrendo, passando necessidade, né? Doente. A fé da pessoa em Deus vai desaparecer, vai se apagar. Então, por quê? Porque a pessoa não dá prioridade à palavra de Deus, não dá prioridade à presença de Deus na sua vida. Não procura se encher da palavra de Deus, não procura buscar a palavra de Deus. E nós precisamos de Deus. Sem Deus não somos nada. Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Mas nós somos dependentes da presença de Deus na nossa vida, porque sem a presença de Deus na nossa vida, a gente não é nada, a gente vai, a tendência realmente é cada vez mais blasfemar e até buscar o inimigo, né? Porque as pessoas dizem, não, mas a gente ora a Deus e Deus demora demais para atender. O diabo não, a gente fala com ele já tem logo, né? Quer dizer, isso aí é pessoas que realmente não buscam a presença de Deus. Então, as pessoas falam, né? Ah, eu não consigo orar. Como é que a pessoa vai ter um relacionamento com Deus se a gente não conversa com Deus? Não é isso? Nós, como servos de Deus, cristãos, né? Crente em Jesus, a gente tem que ter um relacionamento com Deus. Diário, se possível, toda hora. Porque senão a gente vai enfraquecer. E em um relacionamento você tem que ter uma conversa, um diálogo. Como é que você tem um relacionamento, digamos, marido e esposa, se você não conversa? Que tipo de relacionamento é esse? Assim é com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento de comunhão, de intimidade com Deus, para que nós possamos, né, ter aquele ânimo, aquela força de continuar servindo a Ele, diante das dificuldades. Aqui em Hebreus 11:1, que nós já vimos sobre a fé, vamos ver também 11:6. Quem lembra aí? O que agrada a Deus? E nós vivemos pela fé. Precisamos viver por fé. E em Mateus, capítulo 7, Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, veio com ímpeto contra aquela casa e ela desabou e foi bem de sua ruína. Aqui, irmãos, é sobre aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica. Não basta somente você dizer, ah, mas eu ouço a palavra de Deus, eu vou na igreja, eu ouço, eu escuto. Aí depois sai da igreja, não vai praticar a palavra que ele ouviu. Foi realmente importante ele ouvir? Foi. Mas ele praticou? Não praticou. Então, não adiantou nada ele vir, ouvir e não praticar.
Então, além de ouvir, esse ouvir aqui, a fé vem pelo ouvir. É um ouvir de prática. Não é somente para você ouvir, como diz a minha mãe falava antigamente, né? Esse é o ouvido de mercador. Ouve, e aí entra por um ouvido, sai por outro. O pessoal fala assim, né? O ouvido de mercador é assim. Entra por um ouvido, sai por outro. Então não adianta nada você ouvir e não colocar em prática. E não viver a palavra de Deus. A casa na roça e a casa no rio. Está lá em Tiago, vamos ver lá. Tiago 1, 22. Alguém achou? Então, ouvir e praticar. Porque somente ouvir e não praticar, você não vai ser edificado. Porque quando a gente se alimenta da fé, da palavra de Deus, a gente está alimentando a nossa fé, edificando o nosso espírito, né? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Se você acessa, digamos, a internet, né, as mídias sociais, ali você vai estar ouvindo coisas que não vai lhe edificar. Não tem palavra nas mídias sociais. Muitas vezes pode até ter uma mensagenzinha no Facebook, que o pessoal coloca, né? Mas a maioria das vezes o inimigo coloca outras propagandas no Face. É interessante que às vezes eu tenho o Facebook, eu acesso, mas aquela parte lá do marketplace, né? Negócio de venda, né? De produtos, tudo. Eu fico horas e horas ali, mas de vez em quando passa lá uma propaganda lá indevida, né? Quer dizer, o inimigo joga lá aquela propaganda para você desviar o seu foco. Você está vendo ali um produto, uma coisa, aí vem lá uma propaganda lá de pornográfica, né? Aí se você der ouvido aquilo dali, você já sai do seu foco. Então, muitas vezes essas mídias, elas nos transmitem coisas que não têm a palavra de Deus. Músicas também. Você, muitas vezes, não, mas eu vou ouvir um pouquinho de música. Não vai fazer mal nenhum. Músicas que não são cristãs, né? Aí você vai, a música ali vai e toca nos seus sentimentos, né? Seu coração. E aí você vai se enchendo de alimentos que não vai fazer bem para a sua saúde espiritual. Como disse um grande... Tem uma frase que fala sobre o que você pensa, né? Diz assim, ó, vigie seus pensamentos, porque eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, porque eles se tornam ações. Vigie suas ações, porque eles se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, porque eles se tornam o seu caráter. E vigie o seu caráter, porque eles se tornam o seu destino. Tudo começa por onde? Pelo pensamento. Você está ouvindo uma música que não é cristã. Está entrando no seu pensamento. Vai levar você a lembrar coisas, né, do passado, até realmente indevidas, né? Aí do pensamento vai para o sentimento, né? O coração. E a palavra de Deus guarda o teu coração, porque de lá procedem, né? Você tem que guardar o coração, guardar os sentimentos, vigiar, porque uma coisa leva a outra. Você pensa aqui, você está ouvindo alguma coisa, você pensa. Aí o pensamento vai no coração, né? Sentimento. Do sentimento vai para as suas atitudes. Do seu atitude vai para o seu caráter. O seu caráter vai se tornar o seu destino, a sua vida. Então a gente tem que vigiar o que nós estamos permitindo
entrar em nosso coração, em nossa mente. Do que nós estamos nos enchendo? Nós temos que nos encher da presença de Deus. Nós precisamos nos encher de Jesus. Só Ele vai preencher todo aquele vazio que tem no nosso coração. Você, às vezes, você vai comprar um calçado, um sapato, digamos. Aí, esse sapato você calça, digamos, 42, no meu caso. Eu vou querer meter meu pé lá no 40. Não vai entrar. Porque o meu número é 42. Eu vou meter meu pé lá no 44. Vai entrar, mas vai ficar espaçoso. Assim é Jesus. Jesus, ele preenche no tamanho certo aquele vazio que muitas vezes nós sentimos. Mas as pessoas, às vezes, vão atrás de preenchimento de coisas que não vão preencher. Pode até preencher, mas vai ser momentâneo. Né? As pessoas às vezes estão tristes ali na água. Vou tomar ali uma cachaça ali, uma bebida, para me alegrar. Procura algo para se entreter, para alegrar o seu momento. Está triste, passando por dificuldades financeiras, muitas vezes, né? Dificuldade de doença na família, briga com o seu cônjuge, briga com seus filhos, aí vai beber. Ele até vai ficar alegre, né? Ele vai esquecer os seus problemas, mas aquilo dali é momentâneo. Depois que passa o efeito da bebida, lá vem maior prejuízo, que ele gastou dinheiro e, digamos, se ele está com problema financeiro, ele gastou aquilo que ele nem tinha mais, né? Vai duplicar o problema dele. Vai chegar, digamos, brigou com a esposa, com o marido. Vai estar do mesmo jeito lá. Vai ser pior, porque o seu cônjuge não vai concordar que você foi encher a cara, foi beber. Né? Vai ser pior a situação. Então, a gente tem que procurar edificar a nossa vida, o nosso corpo, com coisas agradáveis a Deus. E só Deus pode preencher esse vazio. Só Deus pode nos ajudar nesse momento difícil. Porque nós temos que andar no Espírito. Como diz lá em Gálatas 5:16 e 17, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja no vosso querer. Verso 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, irmãos, nós precisamos andar no Espírito. E se andamos, temos que viver no Espírito. Como é que você vive? Como é que você anda? Como é que você vive no Espírito? Será que você tem que estar andando com a Bíblia aqui, lendo? Né? Será que você tem que estar andando e orando, falando com Deus? Será que é assim andar no Espírito? Será que é assim viver no Espírito? Não é. Também assim, se você for fazer dessa forma, você vai cair, você estiver dirigindo, você vai bater o carro. É você estar com a sua mente sintonizada em Deus. Vou dar um exemplo. Você liga um rádio, né? Digamos que o irmão Rafael está ali ouvindo o rádio dele, ele está sintonizado, né? Sintonizado com a estação de rádio. Está ouvindo. Aí, digamos que a irmã Maura ia chegar lá e muda a faixa do rádio do irmão. Ele deixou ela mudar. Aí a sintonia dele com a estação de rádio, ele já não vai mais ouvir aquilo que ele estava ouvindo, né? Que ele estava gostando, né?
O irmão gosta de ouvir música em espanhol, né, em inglês, sei lá. Aí a irmã bota lá em japonês, aí o irmão já não vai entender nada, né? Então, mas se o irmão gosta de ouvir aquela estação de rádio, aquelas músicas, e a irmã vem lá para mudar, ela diz, não, epa, não mude não. Aqui está bom, aqui eu estou gostando. Aqui está me edificando. Você está sintonizado com Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você está louvando a Deus na mente. Né? Você está orando e falando com Deus. Aí o inimigo vai e lança alguma informação, né? Alguma coisa, alguma música, né? Que o inimigo, Satanás, ele é especialista em música. Então você está ali meditando, né? Andando no Espírito, meditando, louvando o Senhor, aí o inimigo vai e lança uma música lá que você, no seu tempo da mocidade, aí você. Mas você não pode deixar. Né? Senão, essa música aí veio passar da minha. Quando eu era uma velha criatura, né? Quando eu não era um servo de Deus. Era do velho homem, do velho. Aí você não deixa. Você diz, não, agora eu sou uma nova criatura. As músicas que eu vou ouvir é só para louvar a Deus, porque elas que me edificam, porque elas que mantêm a minha comunhão com Deus. Você não deixa o inimigo tirar a sua sintonia com Deus, não deixa. Você está ali trabalhando, você está meditando a palavra de Deus na memória aqui, ó, na mente. Você está louvando a Deus na mente. É isso, é andar e viver no Espírito, orando com o Senhor em Espírito, na mente. É isso que a palavra de Deus diz, andai e viver no Espírito. Você estando assim, você vai estar sempre fortalecido a sua fé. O inimigo vai e lança qualquer problema para você, você vai enfrentar e vai vencer. E vai vencer esses problemas, porque você está cheio da palavra. O seu espírito está cheio da presença de Deus. O Espírito Santo está realmente habitando em você. Você vai estar fortalecido. Você não vai cair. A gente está realmente, é como se você estivesse andando de joelho. Alguém já viu alguém cair estando de joelho? Não cai. Cai se você estiver em pé, né? Mas se você estiver de joelho, o que é de joelho? É você estar orando, em meditação, né? Em comunhão com Deus, em oração. Você não cai. Se cair, você vai poder se levantar, porque você já está perto do chão. Você está realmente diante do Senhor, diante dos pés do Senhor Jesus Cristo, orando em oração, em comunhão. Então, a fé vem pelo ouvir. Se você deixar de ouvir a palavra de Deus, buscar a Deus, se encher da presença de Deus, você vai ser vencido facilmente. Ixi, vai ser uma presa tão fácil para o inimigo, que é isso que ele quer. É isso que ele quer, fica facilitando o trabalho dele. Não é apenas só o que você ouve, mas o que realmente a gente decide praticar, colocar a palavra de Deus em prática, né? Viver a palavra, é que vai fazer sentido a nossa vida. Se você não botar em prática, não vai fazer sentido. Mesmo, digamos aqui, ó, nós viemos lá de Manaus para cá, para compartilhar com os amados, né, a palavra de Deus, para ajudar os amados a buscar se fortalecer a sua fé. Mesmo que venha, digamos, um pregador famoso aí, o maior pregador, venha lá dos Estados Unidos, digamos, e prega a palavra de Deus. Você vai ouvir a palavra de Deus e você não colocar em prática, não adianta. Pode ser o maior pregador. O que vai mudar é se você praticar, colocar em prática. Não ser um ouvinte negligente, como diz Tiago. Não fazer como diz a minha mãe, né? Ouvido de mercador.
entra por um ouvido e sai do outro. A palavra de Deus pode. Você tem que praticar, senão não vai haver mudança nenhuma em nossas vidas. Nós temos que encher a nossa mente da palavra de Deus, da presença de Deus, para que a nossa fé ela não venha a enfraquecer. E, como nós vimos lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos priorizar a palavra de Deus em nossa vida. Dar prioridade. Em vez de passar 2, 3 horas na frente de uma TV, em vez de estar conversando com pessoas que não vão lhe trazer edificação, ouça a palavra de Deus. Dê prioridade. O que é prioridade? Tornar o primeiro lugar em nossas vidas. Como Deus. Deus, no seu mandamento, ele fala. Deus quer o primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu coração. Deus, ele quer o primeiro lugar em nossas vidas. Mas muitas vezes nós estamos colocando Deus por último, como a última alternativa. Eu vejo, irmãos, as pessoas já. Até tem crente que fala assim, né? Ele diz, fulano ali não tem mais jeito não, só Deus. Está errado isso aí, irmão, está errado. A gente fala até sem querer, por costume de ter aprendido há muitos anos, né? Pelos nossos pais. O fulano ali está doente, só Deus agora. Aonde está Deus? Qual é a posição que Deus está nessa frase? Está em primeiro lugar, Deus? Não está. Está errado isso. Só Deus agora. Quer dizer, primeiro, a prioridade é do homem, do conhecimento do homem. Primeiro é o seu esforço, né? Você vai fazer aquilo, você não consegue, agora é só Deus. Deus está sendo colocado para trás. E muitas vezes nós estamos desagradando a Deus mesmo sem perceber. Deus, ele quer o primeiro lugar em nossa vida. Primeiro lugar. Aí a minha mãe disse, olha, você não vai estar aqui domingo aqui? Vamos fazer aqui um almoço e tal. Eu digo, não, mãe, não vou estar no almoço, mas não vou estar na janta. Quer dizer, amanhã, depois do almoço, nós já vamos embora, porque eu vou para casa dos meus pais para comemorar o meu aniversário com eles. Mas eu não deixei de vir. Né? Minha esposa não veio por motivo de saúde, né? Porque ela realmente adoeceu na barriga. Mas todos nós precisamos priorizar Deus em nossas vidas. Está chovendo, né? Às vezes a pessoa dá desculpa, está chovendo, não vou para a igreja não. Às vezes você tem aquele momento que você tem que ler a palavra de Deus, orar. Mas eu estou muito cansado, com sono. O Senhor vai entender. Amanhã eu oro, amanhã eu leio a palavra. Né? Quer dizer, qual a prioridade que nós estamos dando para Deus? Deus deu a prioridade para nós. Deus entregou o seu único filho para morrer por nós. Ele não deu prioridade. Ele se fez homem, fez carne, habitou nessa terra, né, e morreu na cruz por nós, ressuscitou no terceiro dia e continua de braços abertos para aqueles que entregam sua vida para Ele. E para aqueles que priorizam a sua presença em suas vidas. Então, não vamos ser ouvintes negligentes da palavra de Deus. Vamos realmente praticar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Sem fé, você vai desfalecer, você vai ser vencido. Seus problemas, sua situação na sua vida, na sua família, vai ser vencido. O inimigo está aí mesmo, ele quer uma brechinha para destruir uma família, destruir um casamento. Por quê? A ausência da palavra de Deus é a ausência de fé. E a ausência de fé você vai ser vencido pelo inimigo. Bom, irmão, então, vamos priorizar a palavra de Deus em nossas vidas. Vamos priorizar Deus na nossa vida. Vamos ter um relacionamento de compromisso com Deus. Não só um relacionamento só de conversinha quando tem tempo. Não, nós temos que viver e andar no Espírito. Amém, irmãos? Amém. Então, que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos viver, fazer esse presente a Deus em nossas vidas.